Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Gente, queria começar agradecendo aí os comentários da galera. Realmente ver que tem realmente muito mais gente pra apoiar do que pra criticar, né? Vocês realmente são, bem diretos, realmente são muito apoiadores também, vocês são maravilhosos, vocês conseguem colocar qualquer pessoa pra cima. E eu leio realmente todos os comentários, leio todos mesmo, sem exceção. E inclusive, Ismael, li teu comentário, prometo que em breve aí vai ter um episódio de jogo. Sei que você quer um episódio de jogo. Muita gente pede episódio de jogo desde sempre, gente. Sempre fala assim, pô, Bruno, faz episódio de jogo. Eu vou fazer. Eu sei que a galera gosta, mas antes eu achava que o pessoal não gostava. Porque teve umas críticas falando, episódio de jogo de novo, não sei o que, blá blá blá. Mas agora o pessoal tá pedindo episódio de jogo e eu vou fazer episódio de jogo aí. Tá vendo, Ismael? Tô ouvindo, tô lendo aí os comentários. Então, gente, o que vocês quiserem falar, comentem aqui embaixo, porque eu leio realmente aí o de todo mundo. Então, o que vocês quiserem falar, qualquer mensagem que vocês queiram mandar pra mim, qualquer crítica também, sugestão, tá valendo. E eu tô aqui pra ouvir vocês e entender o que vocês querem, tá bom? Mas eu não vou me estender muito, porque a gente tá aqui mesmo pra ouvir episódio, né? Então, bora pra história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Eu moro na mesma casa há uns 40 anos. Depois que o Ralph faleceu e eu fui deixado sozinho pela primeira vez em 3 décadas, eu recorri aos meus vizinhos em busca de conforto. Eles foram maravilhosos. Eu fiquei honrado e levado às lágrimas por sua bondade. Não são muitos os lugares que garantiriam que um velho solitário fosse bem cuidado. Eu tô rodeado de pessoas maravilhosas, bonitas e legais. Eu assumi o papel de avô de algumas das crianças do bairro. Eu tava mais do que feliz em ser babá. Eu e o Ralph sempre quisemos adotar um bebê, mas para um casal como a gente não era permitido no estado. Então, ter a oportunidade de ser uma figura formadora na vida dessas crianças foi um grande privilégio. Isso me fez sentir que eu estava tendo outra chance de fazer tudo o que me foi negado. Eu gostaria que o Ralph pudesse estar aqui para participar. Ainda assim, eu sei que ele está assistindo com o mesmo amor e orgulho que expressou todos os dias enquanto ele estava vivo. Uma garota, a Madison, formou uma conexão particularmente forte comigo. O pai não participava da vida dela e sua mãe, a Ellen, era forçada a trabalhar em tempo integral. Raramente estava em casa durante o dia. A Ellen sempre foi a mais solidária e amorosa dos vizinhos. Então, quando o Ralph se foi, eu tive a oportunidade de ajudar a Madison e tomar conta dela durante o dia de trabalho. E eu estava mais do que feliz em fazer isso. Eu comecei a cuidar dela logo após seu aniversário de 10 anos. Ela se apaixonou pela coleção de cangurus de brinquedo que tinha na minha casa. O Ralph tinha nascido na Austrália e eu sempre costumava chamá-lo de meu canguruzinho, por causa de canguru, né, na Austrália. Especialmente quando ele se empolgava e o sotaque dele se tornava mais pronunciado. Nos aniversários dele, eu dava a ele algum tipo de brinquedo de canguru. Eles estavam acumulando poeira após sua morte e eu estava feliz que a Madison pudesse lhes dar alguma vida de novo. Os anos se passaram e Madison começou a crescer. Eu me preocupava que ela estivesse ficando deprimida. Nunca teve muitos amigos na escola. Ela vinha direto quando o dia terminava e fazia a lição de casa enquanto esperava pela mãe. O humor dela era menos borbulhante do que eu lembrava. Parte disso, eu tenho certeza que era por causa da idade. A adolescência é difícil para todos, principalmente para alguém com uma vida familiar difícil como a Madison tinha. Ainda assim, eu me preocupava muito com ela. Ela era muito simpática comigo e nunca tinha sido rude ou desrespeitosa, mas ela se fechou. Ela também não assistia mais televisão comigo depois da lição de casa. Ela apenas se sentava no chão com seu pijama canguru, que já era muito pequeno para ela naquele momento,
brincando com as estatuetas de Ralph, assim como fazia quando ela era pequena. Quando Madison fez 16 anos, ela arrumou um namorado. O primeiro, até onde eu sabia. E eu não gostava dele. Eu não gostava mesmo dele. Ele era o tipo de marginal adolescente, sabe? Aquele imbecil que bebia e fumava e também andava por aí cheio de correntes penduradas. E, claro, com uma boca muito suja. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito disso. Madison não o trazia à minha casa e eu acho que ela sentiu que eu não gostava dele. Mas não era da minha conta. Eu disse a mim mesmo, anos antes, que tais situações eram puramente entre a Madison e a mãe dela. Só se eu sentisse que a Madison estava em perigo que eu iria interferir. A Madison passava cada vez mais tempo com o namorado e cada vez menos tempo comigo. A casa voltou a ficar quieta. As outras crianças que eu cuidava tinham envelhecido o suficiente para cuidarem de si próprias. Seus pais paravam de vez em quando para tomar café, mas minha interação geral de pessoa para pessoa era muito menor do que eu havia gostado anteriormente. Eu estava novamente sozinho. Uma noite, a Ellen veio até mim em pânico. Aparentemente, a Madison admitiu o uso de drogas. A Ellen não tinha ideia do que tipo ou o que era, mas estava apavorada com a segurança da sua filha. Eu tentei tranquilizá-la e perguntei se tinha algo que a escola pudesse fazer. Mas foi aí que ela me contou a outra metade da história. A Madison estava grávida. Isso me deixou muito triste. Eu tinha visto a Madison pela cidade nos últimos meses. Notei que ela havia ganhado algum peso, mas nunca pensei que ela pudesse estar grávida. Agora, o uso de drogas era ainda mais preocupante. A gente tentou elaborar um plano juntos e a única coisa que concordamos era que a escola tinha que saber daquilo. Mesmo que o sistema escolar local não fosse o melhor, eles tinham que ter alguns recursos dedicados a problemas como esses. A escola não fez absolutamente nada. O comportamento imprudente da Madison continuou. A Ellen estava apavorada demais para avisar a polícia porque temia que ela fosse para um lado ativo. E eu também não tinha ideia do que fazer. O tempo foi passando e as raras vezes que eu via Madison na cidade, ela estava tropeçando de bêbada com o namorado, a sua barriga saliente, uma verdadeira obscenidade contra o pano de fundo de sua intoxicação. Em um final de tarde de fevereiro, eu estava saindo do supermercado quando a Madison me avistou do outro lado do estacionamento. Ela não estava com o namorado, ainda bem. Ela veio correndo até mim e me deu um grande abraço. Ela não parecia bêbada, mas dava para ver que ela estava sob o efeito de alguma coisa. Suas pupilas estavam dilatadas e suas palavras estavam arrastadas. Ela me abraçava e dizia estranhamente o quanto sentia minha falta. Então ela perguntou se podia me visitar mais tarde para ver os cangurus. Eu disse a ela que seria maravilhoso e que sentia muita falta dela. Em algum momento, por volta das 7 da noite, a Madison apareceu lá em casa. Eu a acolhi rapidamente. Ela estava congelando. Estava muito abaixo de 0 graus lá fora e ela parecia doente. Eu podia dizer que ela estava drogada. Ela entrou sem dizer olá e foi até o manto onde estavam os cangurus. Com uma voz cantada e infantil, ela conversava com eles. Quando ela tinha 11 anos, eu achava esse tipo de coisa fofa, mas agora, saber que ela está sob influência de algo que está envenenando não só ela, mas o bebê também, era muito menos adorável. Fui até ela e perguntei se podia levar o casaco dela e se ela gostaria de um chá e bolo de chocolate. Ela não respondeu. Ela continuou conversando com os cangurus. Suspirei e sentei-me no sofá, esperando que ela saísse e falasse comigo, ou saísse e com sorte voltasse para casa da sua mãe. A Madison colocou os brinquedos canguru no manto, dizendo eu te amo para cada um. Em seguida, ela voltou atrás, fazendo a mesma coisa na ordem inversa. Aí ela me encarou e disse: Eu te amo também, Michael. Brincou ela, com um sorriso fino estourando seu rosto pálido. Mas sabe de uma coisa? Eu amo meu canguruzinho acima de tudo. Madison largou seu casaco pesado no chão e eu gritei. Uma ferida aberta havia sido esculpida no topo de sua barriga.
A cabeça, o peito e o braço direito azuis do bebê saíram da abertura. O pequeno canguruzinho da mamãe, disse ela fracamente. Madison tentou pular em minha direção, imitando um canguru. A cabeça e o braço moles da criança batiam de um lado para outro com o movimento que ela fazia. doce e pequeno canguruzinho, tão quente e seguro em sua bolsa.